Por favor. Salte ao nosso limitador de filmagem. Dá retomando. Para nossos espectadores. Escrevam! O direito diz que isso é uma coisa. A jurisprudência legal diz que isso é uma coisa. Pode ser qualquer negócio. Não, escrevam. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Quando nós falamos de intuição, quando nós falamos de percepções, e às vezes a gente encontra aí os médiuns, os clarividentes, os sensitivos, esse povo que está vendo tudo. Ocorrem alguns choques, alguns conflitos, inclusive rodas de amigos que trabalham com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, certo? Então o que acontece? Eu estou vendo isso, eu vou falar, não, mas eu não estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Eu quero que vocês me digam, da mesma maneira que vocês fizeram com o teste de Roscart, o que saiu disso aqui? Cubo, o que mais? Quadrado, o que mais? Cubo mágico, quebra-cabeça. Jogo de cores. Jogo de cores. Mira. Um brinquedo. Por supuesto. Agora esse já foi mais difícil. O que é? Estátua. O que mais? Cão. Deus é gato. Saiu. Um gato. Muito bem, muito bem. Não vou falando que você recebe, falando. Aí ele aqui não deixou eu mentir mais. Tinha que falar o nome às vezes. Esse que é? Pano? Não, sim. Tripa. Malu, escreveu? O que é? Você escreveu na cabeça? O que você escreveu para isso na cabeça? Isso aí eu escrevi alguma coisa de tecidos. Porque é tempo, estava lá. Na intuição, na visão, né, Carlos? Nós vimos a mesma coisa. Entendem? Mas os conceitos deram nomes diferentes. Qual é a verdade por trás daqueles objetos? O que vocês escreveram quando ela veio aqui? Dança. Dança? Ser humano? Mulher? Japonesa, mulher asiática? Você viu tudo isso em você? Você viu o status que você adquiriu? Num determinado momento você é a coisa. Já passou a ser dançarina, mulher? Você não pensava que você era tudo isso. Que coisa linda! Seja feliz agora com isso, mulher. Como é o seu nome para nós? Cláudia? Laura? Pô, o nome da minha mãe, caramba! Olha lá, Leite Laura. Obrigado, muito bem. Agora eu quero que vocês vejam isso aqui. Olha o Andelon. Olha o cheiro. Aí, falando aí. Meu Jesus amado. A senhora está com algum problema de saúde? Como eu vim nos outros 3 módulos? Vocês não me viram, né? Como eu vim nos outros 3 módulos? E hoje eu estou parecendo o quê? Capoeirista. Capoeirista. Eu pensei, por que você estava cuidando atrás do sul? Eu também. Não, eu achei que você estava atrás do sul. Eu incomodei a todo mundo que tem um conceito enraizado porque formou um arquétipo a meu respeito. Isso é quebra de imagens. Tudo que eu falei deixou de prestar porque eu vim assim, fantasiado. Quando eu deixei meu cabelo crescer, alguns eu tenho medo, deixei meu cabelo até aqui. Mas foi um
inferno na minha vida. Todo mundo ficava triste por mim. Cara, esse cabelão, essa crise de meia-idade, resquício da adolescência. E eu segurando o rojão, porque ele tinha que fazer um experimento. Precisava fazer um experimento. Vocês me viram assim, né? Precisava fazer um experimento. Aí eu parecia barbudo. Tinha chelento, a barba por fazer, pelo até aqui. Hoje eu fiz tricotomia auricular. O que é isso, doutor? Tirei os pelos da minha orelha. Que lindo, né? Arrumei aqui um cabritinho aqui e tal. E aí, se eu fosse assim o dia inteiro, tudo disso, nada disso prestava. Conceitos. Quem percebeu que eu vim aqui cada dia com um relógio diferente? E num curso diferente. Quase ninguém percebeu isso. Está na filmagem, quem quiser vai assistir, vai conferir depois, é igual aquele filme lá, o Sexto Sentido, né? I see that people. Depois vai ver que era mesmo. Quebra de conceitos, quebra de imagens. O objetivo de se quebrar uma imagem é fazer com que vocês passem a ser autores da vida de vocês. Tal como o compositor do livro Fundes, tal como o autor daqueles livros maravilhosos e dos filmes que nós passamos. Sejam autores da vida de vocês. Conduzam o roteiro, a música, a trilha sonora e a fotografia. Se vocês quiserem fazer uma tragédia grega, farão com felicidade, com alegria. Se vocês querem fazer lá um ano novo chinês, farão com fogos de artifício e tudo mais. Compreende isso? Mas a base disso que eu estou passando para vocês cinge-se numa única palavra que vai trazer a coroação desse trabalho. Porque eu usei de todas as religiões, todas elas foram úteis para mim. Eu usei da ciência. A ciência e os pensadores filosofais foram úteis para mim. E isso implica numa coisa: respeito. Então, se o cara é manco, se o cara é torto, se o cara tem cabelo, não tem cabelo, ele é de cor, ele é oriental, ele é amarelo, ele é índio, ele é branco, ele é de uma profissão de fé, não é? Respeito. Isso é fundamental. Porque aí você pode se comportar em qualquer lugar, em qualquer estrutura. Dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro da rua, dentro do muçulmano, com o mesmo respeito. Não ser hipócrita, sendo real, autêntico. Porque aí você estaria sendo um enganador, não para os outros, mas para você mesmo. Consegue alcançar isso? Aqui nós encerramos o nosso momento. Se vocês tiverem alguma colocação para fazer, o momento é esse. Pois não, quando você pergunta uma coisa do Índia, quando vem uma resposta, você investigar. E às vezes as respostas não. Às vezes fica em silêncio, não tem nada. O que fazer nesse momento? quando não vem nada? Abandonar? Não. Quando não vem nada, em geral, há um congestionamento. Tá? Eu vou dar um exemplo de ordem pessoal da minha esposa, para ver se encaixa com o que você quer. Ele está dizendo o seguinte: às vezes ele faz as perguntas e às vezes vem várias respostas, mas às vezes não vem resposta nenhuma, dá um silêncio, né? Então minha esposa estava com uma dor no pé. Quem acompanha o primeiro módulo já sabe o que é dor no pé, embaixo, né? Perna direita, pé direito, você já tem esse conhecimento, começa por aí, mas não é o caso. Ela não conseguiu alcançar, mas ela primeiro quis alcançar. Então ela foi atrás. Ela não conseguiu curar, não conseguiu colocar, ela veio no maridão. Ela falou, maridão, dá força aqui. Eu falei, então vamos lá. Eu fui fazendo com que ela chegasse. Mas ela não alcançava. Ela não tinha uma resposta. Ela não tinha uma resposta. Estava muito congestionada, porque tinha uma angústia muito grande dela, no caso, no especial. Era uma vontade muito grande de querer saber, de imediato, e a informação era grande para ela, estava muito ampla, e ela não conseguia absorver aquilo tudo. Dá um tempo. Dá um tempo. É muita ansiedade. Respira um pouquinho. A bateria vai parando. Eu até falei, não sei se foi hoje ou foi ontem, muito centro, existem centros, né? Centro intelectual, centro motor, centro de locomoção, centro sexual, né? Dentro do centro emocional, são assim. Então, se você está pensando muito naquilo, dá uma pausa para você. O teu ser continua, porque você já focou, você já manteve o foco no seu trabalho. Dá uma pausa.
não é que você vai abandonar, você vai dar um tempo para ele. O foco continua. Então você troca do mental, você vai dar uma caminhada, vai fazer um exercício braçal, vai assistir um filme, desliga. Daí a pouquinho aquele filme, ou esse movimento, traz a resposta para você. Dá o que eles chamam de insight, um flash, uma luz, um discernimento. E aí você faz. E no astral? Qual o problema do astral? Você perguntou a coisa, mas não a resposta dele. O astral ocorre um pouco antes do físico, certo? Aconteceu um cenário em que a pessoa sonhou que ia ter um problema no trabalho. Ela levantou no dia e não teve nada. No outro dia teve um pepino. Então, no astral, muito embora já está quase aqui, está muito rápido isso aí, eles ocorrem um pouquinho antes. O que vem é uma sequência lá, plano mental, plano causal, né? Essa sequência astral, físico, energético, chega no físico. Então, às vezes, a resposta ou a colocação está chegando um pouquinho antes para você. Então, ela se torna confusa, porque ela não tem um contexto pré-determinado, pré-definido. Então, quando você está no dia a dia e tem algo que você está buscando resolver, é mais fácil porque o astral vem e me traz a informação. Mas ficou fácil, eu tinha uma dúvida e veio responder. Agora, às vezes vem uma resposta para uma coisa que você ainda não perguntou. Então, ela é uma premonição, está atuando para você. O que a gente costuma dizer é o seguinte: quando ocorre um cenário desse, há que ficar atento. Como é que é, Carlos? Ligado, né? Ligado, fica ligado, não tem ligado. Mas não vai ficar com medo. Vai acontecer um problema na minha vida, não rolar. Não, é só ficar atento. Às vezes a gente sonha que alguém teve um problema, um acidente, ou passou mal, caiu o dente, sangrou, tem muito isso. Só eu caio dentro, pode ficar atento. Né? Então, é um problema. Fica atento, é o arquétipo da pessoa. Então a gente até liga para o outro: olha, presta atenção no ponto hoje, tal, todo mundo respeita esse tipo de coisa. Mas às vezes é do teu próprio universo. Então você tomou cuidado de resolver, avisar os familiares, entes queridos, com consciência que é tranquilo. Mas às vezes é cedo, mais atento. Nós estamos acostumados a fazer tudo no piloto automático, em especial para quem dirige um automóvel, tudo no piloto automático. A galera vai lavar a louça e já não se preocupa mais se o fio do corte está fazendo para baixo, ela já sabe, pega um absente, passa a buchinha lá e, né? Então, de repente a faca cai, já não foi bem importante, não pega, vai lá. Está no piloto automático. Se ela tivesse consciência, ela não ia bater a mão ali. Então o senhor está falando: está atento, vai ligar o automóvel, vai manobrar, na ré, você vai pegar o retrovisor e vai ser um risco, nada, mas atento. Não dano, não é? Atento, a intuição avisa. Não foi no seu caso do computador, que não conseguia resolver, depois eu chamei o ser e falei: preciso resolver isso aqui. Dá uma coisa aqui. Antes eu não estava focado, o senhor mandava a informação e eu não recebia, porque eu não estava focado no senhor. Ele estava em mim. A hora que eu sentei, que eu concentrei, veio uma informação tecnológica para mim. Aí eu resolvi um problema no computador. E eu não sou profissional da informática. E eu tive vários exemplos durante a semana, mas não importa. O que importa é o ser. Algo mais? Então, é só focar na resposta também. Claro. Não. Você falou que, acho que na primeira aula, que as cores dos chakras estavam mudando. Esse ainda é um estudo que nós estamos investigando, tá bem, Alves? Mas a segunda informação que nós recebemos, vai ocorrer uma mudança dos chakras, inclusive do número de chakras. Mas isso ainda vem lá para frente. Né? É algo que a gente ventilou, mas deixa em stand-by por enquanto. Tá bem? Vocês fazem parte de um crisol de uma nova civilização. O que é um crisol? É como se fosse a borboleta, no seu casulo, ela passa por um processo, de repente, para olhos leigos, desagradável. Mas ela está passando por uma transmutação interna. Todas essas energias cósmicas que estão hoje pululando no nosso planeta Terra, vão fomentar dentro de nós uma excitação atômica que vai fazer com que nós mudemos de oitava. Nós temos a opção de escolher se essa mudança será tranquila, pacífica, violenta, terrível, feliz. E esse crisol se rompe, do qual vocês fazem parte. Já brinquei com vocês e já disse para vocês. De todos aqueles que começaram no primeiro dia, e até lá no fim, com esse bairro, de toda a cidade de Londrina, aqui no Paraná, do país, nós divulgamos pela internet, mandamos convites, mandamos e-mails.
Somente aqueles que querem sair adiante, que buscam se resolver e que não estão entendendo nada do que eu estou falando aqui na frente, mas que têm uma expectativa de que isso ainda vai melhorar. São vocês. E aí esses valorosos heróis, guerreiros da paz, do Ramsa, da não violência, é que eu revejo. Muito obrigado.